Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios do livro Atividades Suplementares 3. Vamos lá? Todos comigo no capítulo 11 do livro Atividades Suplementares. A hora do debate. Bem, vocês deveriam ter lido esse livro, esse texto, melhor dizendo, e agora nós vamos fazer a correção, dos exercícios que estão lá na página 9. São exercícios de interpretação de texto. E aqui nós temos uma reportagem reproduzida que foi publicada no site em português da rede de comunicação britânica BBC, cujo título Como o debate de ideias aprimora nossa inteligência. Então vocês deveriam ter lido esse texto e agora nós vamos fazer os exercícios de interpretação textual na página 9. Vamos lá? Todos comigo, lá na página 9, que diz assim, número 1. O subtítulo apresenta uma certeza de quem escreveu o texto, escrita em primeira pessoa, o que não é muito comum em reportagens. Que efeito pode ter esse subtítulo para o leitor? Então a resposta do número 1 ficou assim: com esse subtítulo, vírgula, cria-se uma espécie de familiaridade com o leitor, vírgula, que tende a ser rapidamente cativado e provocado pelo texto, vírgula, pois pode se identificar com o fato de que os seres humanos tentam evitar o conflito. Então essa é a resposta do número 1. Número 2, vamos lá? De acordo com o texto, de que formas tentamos evitar conflitos com os outros? Isso é positivo em todos os momentos da vida? Isso é positivo em todos os momentos da vida? Então, a resposta do número 2 ficou assim. Segundo o texto, vírgula, estamos frequentemente fazendo concessões, ou tentando levar os outros a uma posição em que seja fácil para eles concordarem conosco. Essa é a resposta do número 2. Vamos agora para o exercício de número 3. Bom, o enunciado diz assim: segundo o texto, qual é a relevância do debate de ideias para a ciência? Então a resposta ficou assim: o texto informa que no mundo científico, abram aspas, novas teorias não são apenas testadas por experimentos, mas também postas à prova por outros pesquisadores. Fecham aspas. Essa é a resposta do número 3. Foi? Vamos agora para o número 4. O enunciado diz assim: de acordo com Clary Fox, qual é a importância de entrar em contato com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas? Bom, a resposta do número 4 ficou assim: de acordo com Clary Fox, o contato com ideias divergentes contribui para melhorar o próprio ponto de vista. Ok? Bom, número 5. Vamos lá? Imagine que durante um debate político, um dos candidatos fez a promessa de, se eleito, assegurar um governo transparente. Uma jornalista que transcrevia o debate ficou em dúvida sobre a seguinte construção presente na fala do candidato. Vamos ler aqui? Abram aspas. Pretendo manter às claras toda e qualquer ação política praticada em meu governo. Fecham aspas. Bom, o enunciado diz assim: a dúvida é esta. A jornalista deve ou não usar o acento indicador de crase no trecho em negrito? Responda e justifique. Então, a resposta do número 5 ficou assim: a jornalista deve sim acentuar a expressão, entre aspas,
às claras, vírgula, por tratar-se de uma locução adverbial de modo, cuja regra exige o uso do acento indicador de crase, ok? Então, o termo às claras tem crase em cima da vogal A, ok, pessoal? Vamos prosseguir? Bom, página seguinte, vamos lá? Página seguinte é a página de número 10. Nós temos aqui o exercício de número 6, que diz assim: em cada período a seguir, explique a regra que levou ao uso do acento grave. Letra A. No mundo científico, novas teorias são postas à prova por outros pesquisadores. Então, esse à prova, né? Esse A tem crase. Então, nós vamos agora explicar, né? Vamos lá? A resposta da letra A ficou assim. Na frase, né? Ou seja, no termo, abram aspas, postas à prova, fecham aspas, né? Então, tem crase, né, em cima da vogal A. A expressão destacada é uma locução adverbial. Por isso, usa-se a crase. Ok? Letra B. Submetemos o texto, né? Submetemos o texto à publicação. Esse A também tem crase. Então, nós vamos explicar o porquê. Vamos lá? A resposta ficou assim da letra B. No termo, né? Ou seja, na frase, submetemos o texto à publicação, o verbo exige a preposição a para o objeto indireto. E esse objeto se inicia com o artigo a. Por isso, tem crase. Ok? Número 7 agora. Nas expressões a seguir, o que justifica a ocorrência do acento indicador de crase? Então, nós temos aqui algumas expressões, né? Filé à cubana, esse A tem crase. Bife à parmegiana, esse A também tem crase, em bife à parmegiana. Macarronada à brasileira, esse A também tem crase. Então, nós vamos explicar agora. Todas as expressões acima indicam pratos feitos, entre aspas, à moda tal, à maneira tal. Por isso tem crase, ok? Número 8, vamos lá? Analise as construções a seguir, indicando se a crase deve ser usada ou não. Em seguida, justifique a sua resposta. Então, nós temos um quadro com 4 frases, né? 4 expressões. Primeira, bem-vindo ou bem-vinda a São Paulo. Embaixo, bem-vindo ou bem-vinda a Fortaleza. Do outro lado, bem-vindo ou bem-vinda à Bahia. E, por último, bem-vindo ou bem-vinda a Manaus Bela. Bom, a resposta do número 8 ficou assim. A expressão, entre aspas, bem-vindo ou bem-vinda, exige preposição. Quem é bem-vindo ou quem é bem-vinda é bem-vindo ou bem-vinda a algum lugar. Ok? Bem, os nomes Fortaleza, São Paulo e Manaus não admitem artigo definido, o que leva ao não uso da crase nessas frases. Já no nome, né? Já no nome Bahia, o nome Bahia, entre aspas, Bahia, exige artigo, o que significa que aparece o sinal de crase, né? Então, quando ele diz bem-vindo ou bem-vinda à Bahia, né? Então, fui à Bahia, voltei da Bahia. Então, quando você consegue substituir a preposição a pela preposição da, crase terá, ok? Vamos agora para o número 9. Abram aspas. Eu sempre obedeço à minha consciência. Fecham aspas.
Assinale a alternativa que justifica o emprego da crase na frase em análise. Só poderia ser a resposta de letra B de bola, né? A crase aqui é facultativa diante de pronomes possessivos femininos, né? A minha consciência. Então, minha é um pronome possessivo feminino. Então o uso da crase é facultativa, tá? É facultativo. Usa se quiser, ok? Número 10. Em qual alternativa o vocábulo a, né, a vogal A, deve receber o acento grave? Em qual alternativa a vogal A deve receber o acento grave? Só poderia ser na resposta de letra D de dado. Voltou à casa paterna. Por quê? Porque eu especifiquei que casa, né? Que casa é? Então, casa paterna. Então, esse A, a vogal A, tem que receber o acento grave de crase, ok? O acento indicativo de crase, ok? Então, a resposta certa do número 10 é a letra D de dado, ok, meus amores? Bem, nós encerramos aqui a correção dos nossos exercícios do livro Atividades Suplementares, capítulo 11. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho!